Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o blog do Edson Silva na Rádio Assunção Cearense, dizendo que no dia 5 de outubro de 1988, o Brasil vivia um momento de ufanismo só parecido com o fim da ditadura Vargas. 5 de outubro de 1988 era a promulgação, ou foi a promulgação da Constituição Cidadã, a nossa atual Constituição, sepultando o autoritarismo nascido com o golpe militar de 1964. Portanto, vivemos uma plena democracia, acabamos de sair de uma eleição bonita, acontecida no último domingo, dia 2 de outubro. E estamos caminhando para o segundo turno da eleição presidencial e de governadores em alguns estados, pois no estado do Ceará, o deputado Elmano de Freitas, do PT, foi eleito governador no primeiro turno, no último domingo. A adesão do PDT à candidatura Lula, anunciada ontem, só gerava expectativa em relação ao posicionamento do Ciro Gomes, o mais crítico e ferrenho opositor do ex-presidente Lula. Mas Ciro, mais uma vez, frustrou aos petistas ao dizer que respeitava a decisão do seu partido, o PDT, e nada mais acrescentou. Vamos ouvi-lo. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Mas se não houver a busca efetiva de novos ares, de novos instrumentos, estaremos à mercê de um respirador artificial frágil e precário, limitadíssimo no tempo e no espaço. Pelo Brasil, minha luta e a do PDT seguirão sempre firmes. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre, ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas, como as que propusemos durante nossa campanha. E ao povo brasileiro me dirijo. Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para recuperar nosso país. Um grande, forte e agradecido abraço a todos e a todas e que Deus ilumine a nação brasileira. Muito bem. A frustração dos petistas com as declarações do Ciro devem
se concentrar exatamente no fato de ele sequer ter falado no nome do Lula e mais, dizer que será oposição ao próximo governo, seja qual ele for. Quer dizer, se for do Lula, será oposição a Lula. E mais, pelo final de suas palavras, ao dizer que continuará estudando o Brasil para oferecer alternativas, em outras palavras, ele está dizendo que não disse anteriormente que teria sido esta a sua última tentativa de chegar à presidência da República. Hoje, Lula espera receber a adesão da senadora Simone Tebet. Em termos de adesão, Bolsonaro está na frente, pois só ontem ele recebeu a adesão de 2 governadores reeleitos, o de Minas Gerais e o do Rio de Janeiro. Significativamente, adesões de representantes de 2 dos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil. E ainda recebeu a adesão do governador de São Paulo, que não conseguiu ir para o segundo turno. Bolsonaro, além disso, promoveu ontem uma reunião de evangélicos para fortalecer o apoio à sua candidatura nesse segmento da sociedade. Vamos ouvi-lo. Eu peço a Deus que ilumine a todos no Brasil para esse dia importantíssimo, dia 30 de outubro, onde vocês vão decidir qual o futuro que vocês querem. Se é um país que vai partir para a legalização do aborto ou não, legalização das drogas ou não, apoio à ideologia de gênero ou não, o respeito à propriedade privada ou não. Vocês vão decidir o que querem para o nosso país. Inclusive, que eu peço para vocês nesse momento. Quase todo mundo tem alguém que pensa diferente de nós. Orientar a esse major dos riscos que nós corremos com a volta desta pessoa ao poder. Tivemos agora, por ocasião das eleições, uma derrota grande no Nordeste. A culpa não é do povo nordestino. Lá eles foram administrados por pelo menos 20 anos com as pessoas desse partido político. Por isso está sendo difícil que muitos deles se encontrem. Mas não queremos piorar a situação de ninguém. Alguma capital do Nordeste, eu ganhei, como a capital das Alagoas. Então é um sinal que existe gente que está do nosso lado. E como São Paulo é a cidade que deu o maior número de nordestinos no Brasil, eu peço a vocês que entrem em contato com os nossos irmãos lá do Nordeste, falem com ele para onde nós poderemos ir para que eles não embarquem nesta canoa. Bom, nós vamos fazer um parêntese aqui no nosso roteiro do programa de hoje para dizer que a Assembleia Legislativa Cearense está iniciando agora a sua sessão ordinária pós-eleição. E o detalhe é que a sessão está sendo presidida pela deputada Érica Amorim. A deputada Érica Amorim foi candidata ao Senado e está sendo secretariada pela deputada Augusta Brito, que foi eleita primeira suplente de senador do senador Camilo Santana. Portanto, as 2 concorrentes na eleição do primeiro turno terminado no último domingo estão agora dirigindo a sessão da Assembleia Legislativa Cearense, da qual falaremos daqui a pouquinho. Porque agora nós vamos dizer que o Lula, repetindo,
espera para hoje a adesão da senadora Simone Tebet, a candidata que disputava a presidência da República e ficou em terceiro lugar. Simone é do MDB. Uma parte do partido dela já estava com Lula desde o início da campanha, incluindo-se o deputado federal eleito pelo Ceará, Eunício Oliveira, um dos caciques do MDB nacional. Lula ainda não antecipou qualquer manifestação com a adesão de Simone, óbvio, vai aguardar o pronunciamento dela, mas falou sobre a adesão do governador de São Paulo a Bolsonaro ontem, porque haviam conversas para ele, governador de São Paulo, ficar com o petista, estimulado pelo próprio Geraldo Alckmin, candidato a vice-presidente na chapa de Lula, e ex-tucano, ex-governador do estado de São Paulo. Vamos ouvir o que disse Lula. A decisão das pessoas votarem no segundo turno é uma coisa totalmente livre para cada partido político. Nós estamos num processo de conversação com outras forças políticas, nós estamos conversando com outros partidos políticos. Hoje o PDT declarou apoio à nossa candidatura, no Brasil inteiro, e nós vamos essa semana, porque eu já vou começar a viajar a partir de sexta-feira. Não dá para ficar aqui em São Paulo, apesar de São Paulo ser o estado mais importante. Eu e o Haddad temos muitas tarefas aqui em São Paulo. Mas eu vou começar a viajar, porque eu pretendo passar em todos os estados que tem segundo turno nessa campanha, e a gente vai tentar conquistar o máximo de apoio possível. Eu nunca tive relação com o atual governador de São Paulo. Não sei se ele já decidiu apoiar o meu adversário. Se ele decidiu apoiar o adversário, se ele decidiu apoiar o Bolsonaro, é uma decisão livre dele, soberana dele. Nós vamos ganhar do Bolsonaro com o apoio dele aqui em São Paulo. Tenho certeza que nós vamos ganhar as eleições em São Paulo. E vamos procurar a personalidade, vamos procurar a sociedade. Bom, nós ouvimos na manifestação do presidente Bolsonaro aos evangélicos, quando ele disse que São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil. Realmente, o número de nordestinos que migrou para São Paulo é muito grande. É uma população nordestina muito grande. São Paulo, aliás, reúne populações não só dos vários estados brasileiros, mas de vários países do mundo. Pois bem, Bolsonaro pediu lá aos evangélicos de São Paulo que falassem com os nordestinos lá de São Paulo para votarem nele, porque ele foi derrotado aqui no Nordeste. E, ao fim de toda a eleição, os nordestinos estamos sendo alvo de discriminação. Neste ano, em vez de utilizarem a palavra discriminação, eles estão usando agora a palavra xenofobia. Hoje, o Estadão, jornal Estado de São Paulo, publica uma extensa matéria sobre o tema. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que eleitores da região Nordeste viraram alvo de ataques xenofóbicos nas redes sociais após o primeiro turno das eleições. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, liderou a votação nos nove estados da região. A maioria das mensagens preconceituosas são de perfis de apoiadores do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL. Com todas as urnas do país apuradas, o petista teve 48,43%
dos votos e o atual chefe do Executivo 43,20%. Eles se enfrentam em um segundo turno no dia 30 de outubro. Postagens associam o Nordeste à pobreza. A região aparece como dependente de assistencialismo, enquanto os demais seriam responsáveis pela produção de riqueza do país. Algumas publicações se referem aos 9 estados como Cuba do Sul ou Venezuela. Há ainda mensagens que afirmam que os nascidos no Nordeste não pensam, além de classificá-los como manipuláveis e massa de manobra. Falamos aqui sobre a sessão da Câmara Municipal de Fortaleza, com os vereadores repercutindo os resultados da última eleição e a vitória de alguns deles para vagas na Assembleia Legislativa, que, por sinal, como já dissemos, está fazendo uma sessão ordinária agora. Vários dos atuais deputados estaduais não conseguiram reeleição. Por sinal, está falando na sessão de agora um dos que foram reeleitos, no caso, o deputado estadual Fernando Hugo. Dentre os não reeleitos, tem figuras conhecidíssimas, como o Heitor Ferrer, o Acrísio Sena e o Leonardo Araújo, todos realmente com atuação parlamentar acima da média dos demais deputados. Embora isso, eles estando acima da média, não signifique dizer que tenham sido bons deputados, mesmo reconhecendo o trabalho sério feito pelo Heitor. Mas vamos ouvir, nós estamos falando da euforia dos vereadores, mas vamos ouvir o que disse ontem a vereadora Larissa Gaspar, uma das eleitas para compor a nova Assembleia Legislativa cearense. Queria inicialmente agradecer aqui ao povo do Ceará pela nossa eleição. Com muita gratidão e com muita honra, a gente conseguiu se eleger deputado estadual. Foram 37.887 votos conquistados na raça, dialogando com o povo, fazendo uma campanha articulada com as comunidades, com as periferias, com os municípios do interior do estado, com os movimentos sociais, e foi dessa forma, com muita garra, com muita disposição e com bênçãos também de Deus nos protegendo e nos iluminando, que a gente conquistou essa vitória. E eu tenho dito e reafirmo aqui o meu compromisso com o povo do Ceará de fazer o mandato mais atuante da história da Assembleia Legislativa, assim como tem sido o nosso mandato aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. Nós estamos, presidente, entre os 6 parlamentares com maior produção legislativa do Brasil. A gente não dá as costas a ninguém que nos procura. Todo mundo que bate na nossa porta, trazendo uma demanda, seja da pauta das mulheres, da moradia digna, da saúde mental, das pessoas em situação de rua ou de uma comunidade específica, a gente corre atrás, transforma isso numa proposição, num requerimento, num projeto de lei e luta para que isso possa se concretizar. E é dessa forma que a gente vai construir o nosso mandato na Assembleia Legislativa. Quero agradecer muito aos meus amigos vereadores, aos servidores dessa casa, a quem eu queria homenagear em nome do Mimi, do doutor Estênio, que são funcionários antigos da casa e que muito nos ensinaram. Aprendi muito aqui e essa experiência eu vou levar comigo para a Assembleia. Queria também parabenizar os colegas que foram eleitos deputados estaduais e que eram vereadores assim como eu, o vereador Carmelo Neto, o vereador Sargento Reginaldo, o nosso presidente, o vereador Antônio Henrique, desejar a eles muito sucesso na Assembleia. Nós estaremos já lá juntos, lutando por melhores condições de vida para o nosso povo. E quero aqui, para finalizar, fazer um apelo à população cearense. Nós estamos na eleição mais importante das nossas vidas. O Brasil está afundado na lama, com a fome, com a miséria, com o desemprego, com o descaso do
atual presidente na condução da pandemia, que se negou a comprar vacina em tempo hábil, que deixou faltar oxigênio, que deixou faltar kit de intubação, que fez chacota do sofrimento do nosso povo. Isso tem que acabar. E, para isso, nós precisamos trazer de volta à presidência da República aquele que foi o melhor presidente da história do país, que mais gerou emprego, que tirou o Brasil do mapa da fome, que fez de nós a sexta economia do mundo. O nome dele é Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estaremos ao lado dele, lutando incansavelmente para que o Brasil possa sorrir de novo, para que as esperanças e os sonhos do nosso povo possam se tornar realidade. Bom, tomara que a vereadora Larissa Gaspar, a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano, cumpra a sua palavra, cumpra o compromisso que acaba de anunciar nestas declarações que publicamos agora. A Assembleia está precisando realmente de deputado com disposição para o trabalho. Nós já falamos aqui inúmeras vezes. É inconcebível termos um poder legislativo como o atual cearense. Os deputados sequer têm se reunido, cumprido o mínimo de suas obrigações, que é participar das sessões plenárias. Nós estamos tendo uma sessão ordinária hoje, depois do período eleitoral, depois de praticamente quase 2 meses sem sessão na Assembleia. E ontem, o vereador Antônio Henrique, presidente da Câmara Municipal, eleito deputado estadual, fez questão de frisar fez questão de frisar que a Câmara Municipal de Fortaleza trabalhou normalmente durante o período eleitoral. Isso é verdade. Os nossos ouvintes, os ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva, são testemunhos disso, porque nós cobrimos todas as sessões que aconteceram no Legislativo Municipal. Repetindo, vamos torcer para que a vereadora Larissa Gaspar cumpra a sua promessa, não só torcendo, mas estimulando para que ela force aqui os seus colegas deputados estaduais comecem a próxima legislatura efetivamente trabalhando. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta quarta-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, faz balanço do primeiro turno, destacando a confiabilidade e a rapidez dos resultados das urnas eletrônicas. Nossas urnas mostraram novamente que não há no mundo uma eleição tão confiável, segura e auditável, com apuração tão rápida quanto as eleições brasileiras, destacou Moraes. A Câmara dos Deputados realiza a primeira sessão hoje, após o primeiro turno. Há 35 itens na pauta, entre eles propostas do Poder Executivo, que institui normas gerais para a representação privada de interesses junto a agentes públicos, atividades mais conhecida como lobby, que é o PL 4.391 de 2021. O plenário do Senado Federal aprova a liberação de fundos para financiar o piso da enfermagem. Castro destacou que a aprovação do projeto é a primeira solução apresentada pelo Senado para destravar o piso da enfermagem, que foi suspensa pelo STF.
O TSE condena a campanha de Bolsonaro a pagar multa de R$20 mil por propaganda irregular antecipada em reunião com diplomatas. Ministra explicou que cada cidadão é livre para crer ou descrer no que bem entender, mas que a deslegitimação do sistema a partir de construção de fatos falsos e forjados para conferir estímulos artificiais de endosso a opiniões pessoais é comportamento que já não se insere no legítimo direito à opinião. E mais de 3 milhões de votos a candidatos subjúdice foram dados pelos eleitores brasileiros no último domingo. Os números absolutos sobre o tema nas eleições de 2022 não impressionam. O cargo que mais recebeu votos para candidato subjúdice foi de senador, mas quase exclusivamente em função do ex-policial militar Daniel Silveira, que recebeu mais de 1,5 milhão de votos, cuja sua candidatura se encontra num limbo jurídico. Agora com os destaques principais jornais brasileiros, iniciando pelo Estadão, a principal manchete é sobre campanha eleitoral. Promessas de Bolsonaro prevêem cheque em branco de quase 160 bilhões de reais. O 13º para beneficiárias do Auxílio Brasil, prometido para o ano que vem, amplia a lista de medidas anunciadas pelo governo sem a garantia de recursos no orçamento. Agora, com os destaques do Globo, a principal manchete é uma coluna de Malu Gaspar. Ela fala onde e como Bolsonaro tentará buscar os milhões de votos que faltam para vencer Lula. Estratégia está amparando no apoio dos governadores Rodrigo Garcia, de São Paulo, Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Romeu Zema, de Minas Gerais. Temos também manchete: contra candidato de Lula, ACM Neto ficará longe de Bolsonaro. Ibanez Rocha visita Bolsonaro e reforça apoio no segundo turno. E a Assembleia de Deus vai punir pastor que apoiar a esquerda. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos que Bolsonaro avança, mas só vence em 15 cidades do Nordeste. Mais da metade dos municípios estão em Alagoas, a área de influência de Arthur Lira, do Progressistas. Muito bem. Eu quero encerrar o programa pedindo desculpas aos nossos ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva pelo grave equívoco que cometi ontem ao falar sobre a situação vexatória do PSDB nacional e acabei dizendo que o PSDB não havia elegido nenhum parlamentar no Ceará. No entanto, o PSDB elegeu 2 deputados estaduais, aliás, 2 deputadas estaduais. Luana Régia de Freitas Lima, embora seja filiada ao Cidadania, mas está na cota do PSDB, porque o PSDB é quem comanda a federação partidária da qual faz parte o Cidadania. E também foi eleita, esta sim, pela legenda própria do PSDB, a Emília Pessoa. A primeira, a Luana, obteve 51 mil votos. E a segunda, a Emília, ficou com 33 mil votos. Com as nossas escusas, encerramos aqui o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã com a proteção de Deus, às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!